Dou continuidade à catequese sobre os novíssimos. Hoje iremos falar da realidade do inferno, ou o mistério da liberdade perdida. Primeiro, a Igreja sempre encarou a pregação sobre o inferno não como um medo, não para causar medo no coração dos fiéis, ou se apegar a uma metáfora medieval. Mas a igreja sempre entendeu a realidade do inferno como uma resposta de um amor livre. Por quê? Porque Deus é amor, mas Deus não pode criar o amor fora dele. O amor fora de Deus, ele é correspondência. Então, quando falamos que amamos, nós estamos falando que estamos correspondendo. E a realidade do inferno é justamente isso, a realidade de não querer corresponder a este amor. Então, muitos acreditam, e sempre foi cultivado dentro do coração do homem, de que o inferno é castigo, que o inferno é onde Deus manda as pessoas. Mas, na verdade, o inferno é a realidade do mistério do homem que se fechou a Deus. E por conta que Deus não é um tirano, Deus respeita isso. Por quê? Porque se não existisse o inferno, né? Se não existisse o inferno, mostraria que o mal não tem consequência e mostraria que o amor não existe. Porque se o amor é correspondência, então aqueles que não correspondem a este amor, eles passariam impune. Logo, Deus seria injusto por não corresponder àqueles que correspondem ao seu amor. Por isso, o padre Garrigou-Lagrange ele vai falar que o inferno é a separação voluntária de Deus. Então, a alma que vai para o inferno, ela não vai não sabendo, ela vai justamente sabendo. Exemplo, Santa Faustina, quando ela teve a visão do inferno, ela diz que as almas, ao caírem por inferno, elas gritam: eu estou aqui de livre e espontânea vontade. Elas caem gritando que elas entendem que ali é o resultado. Logo, dentro do inferno não existe arrependimento. Porque as almas que vão para lá, elas vão parar porque elas realmente querem. Porque, como eu falava sobre o juízo nada mais é do que o reflexo daquilo que nós estamos vivendo aqui. Lembra que eu falava do espelho? Que quando for o juízo final, o homem vai olhar como ele é realmente? Então o homem ele olhará para si e ele enxergará o peso das suas escolhas. Logo, ele de forma voluntária escolhe a separação de Deus. O catecismo, no ponto 1033, ele vai dizer: morrer em pecado mortal sem estar arrependido e sem escolher o amor misericordioso de Deus, significa permanecer separado dele, para sempre por própria escolha. Este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados é o que se designa a palavra inferno. Então, a palavra inferno é a autoexclusão daqueles que morrem em pecado mortal sem arrependimento. E o arrependimento não acontece depois da morte, mas o arrependimento acontece até a morte. E dentro da realidade do inferno, nós temos dois tipos de pena. A doutrina da igreja vai falar que existe a pena de dano. A pena de dano é a pena que consiste na perda da visão de Deus e do bem supremo. Os condenados perdem a visão beatífica e se consome dentro do fogo. Vai dizer Santa Teresa d'Ávila: não há palavras para descrever o tormento de ver o que perdi a Deus. Logo, a pena de dano é a perda total de Deus. Essa é a primeira pena do inferno. A segunda pena do inferno, que chamam de pena de sentido. A pena de sentido
é a pena dentro da consciência da alma, e dentro da consciência da alma existe dois tipos de pena de sentido. A pena do fogo, mas é um fogo que dói, e a pena do frio. Se vocês lerem a Divina Comédia de Dante Alighieri, ele vai falar lá que as almas do inferno sentem dois estados: o fogo que machuca e o frio. O fogo que não aquece, né? E o frio de não sentir mais o amor de Deus. Então, além dessa pena, a pena ela vai corroendo o homem por dentro, e este homem, ele não sente essa pena e não sente remorso, mas nele cresce as consequências dos seus pecados. Logo, dentro do inferno não existe arrependimento. E logo, não existe dentro do inferno um rei. Nós achamos que o demônio reina no inferno. Na verdade, ele não reina no inferno. Ele é prisioneiro do inferno e ele tem essas duas penas também. A pena de dano e a pena de sentido. Ele também sofre, mas o maior sofrimento do inferno é o sofrimento de saber que, apesar de estar lá, ainda sei que Deus me ama. Como assim, padre? Isso talvez pode parecer um pouco contraditório. Meus irmãos, e aqui eu vou usar uma metáfora. Deus não é Thanos, que nos apaga, nos transforma em poeira cósmica. Porque se ele fizesse isso, ele seria tirano. O inferno é resultado daqueles que escolheram viver longe de Deus. E Deus, por respeitar esta liberdade longe dele, é isso o inferno. O inferno é viver uma liberdade longe de Deus. Logo, aqueles que estão no inferno, eles escolhem e eles crescem nesse remorso contra Deus. Então, lá no inferno, não existe dor de arrependimento, não existe dor de sentimento de querer voltar. As dores do inferno são a dor do ódio, a dor da blasfêmia. Então, aqueles que estão lá, eles blasfemam contra Deus. Por quê? Porque eles desejam que Deus acabe com aquele sofrimento, porque se Deus acaba com aquele sofrimento, Deus se contradiz. Mas Deus não acaba. Deus permite que eles vivam. E isso gera neles o quê? Gera neles uma revolta. É essa dor que o demônio sente. Porque o demônio não consegue escapar de Deus. Porque para onde ele olha, ele vê Deus. Por isso o demônio nos odeia. Porque ele olha para nós e vê Deus. Essa é a maior dor do demônio. Olhar para nós e ver Deus. Essa é uma das penas, que é a pena do afastamento e a pena na consciência de que todos aqueles pecados, eles agora ganham um caráter muito maior, do fogo e do frio. Por isso, vai dizer Santa Teresa d'Ávila, a prisão do fogo e do desespero é pior sentido da alma, porque ela sabe que escolheu aquilo. Por isso, a realidade do inferno é uma realidade não para encher o nosso coração de medo, mas para encher o nosso coração de temor, de sempre pensar que os nossos erros têm consequências. O próprio C.S. Lewis, no seu livro O Grande Abismo, ele vai dizer: as portas do inferno estão trancadas por dentro. Quem está lá, escolheu estar lá. Por isso, nós temos que tirar essa mentalidade um pouco profana do inferno, acreditando que o inferno existe porque Deus é um Deus sádico. Não, na verdade, o céu existe simplesmente porque Deus ama. Isso pode parecer contraditório e eu posso dar outro exemplo. Você que é mãe, vai chegar um momento em que o seu filho fará escolhas por si mesmo. E você não pode amarrar ele no pé da cama e falar que ele não pode fazer aquelas escolhas. Se ele escolher uma vida longe de Deus e longe de você, o que você irá fazer? Amar é simplesmente isso. É entender que aquela pessoa, ela escolheu viver longe de você. E se ela escolheu viver longe de você, escolheu não corresponder àquele amor, simplesmente o amar é deixar com que aquela pessoa cumpra aquilo que ela mesma escolheu.
entendendo que ela também precisa cumprir as consequências daquele erro. Por isso, a realidade do inferno é uma realidade do temor, não do medo, do temor. Qual o temor? Do temor que eu não posso ofender nosso Senhor Jesus Cristo. E o tempo que eu tenho aqui é o tempo para corresponder este amor sempre. Por isso, falar do inferno para a igreja é falar do amor levado a sério. Que ser cristão é levar a sério. Os nossos erros têm consequências. E temos o tempo presente para fazer com que estes erros não nos conduza a uma vida totalmente longe de Deus. Por isso aqui, a igreja alerta as almas, porque a igreja ama as almas. E a igreja chama as almas à conversão, antes que a liberdade se feche para sempre. Deus não envia ninguém ao inferno. Ele apenas confirma a escolha de quem preferiu o nada ao amor. Vai dizer São Tomás de Aquino. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele só confirma a escolha de quem preferiu o nada ao amor. Simplesmente isso. Então, nessa catequese sobre o inferno, não é para encher o nosso coração de medo, mas é simplesmente para entendermos que as pessoas que se direcionam para esse caminho, elas escolhem livremente. E elas escolhem lá, e lá não existe o arrependimento, porque elas mesmo entendem as consequências das suas escolhas. Então, quem está no céu, escolheu estar no céu. Quem está no purgatório, escolheu passar aquele tempo no purgatório. E quem está no inferno, escolheu estar lá. Talvez nós podemos olhar assim, mas padre, isso eu não acredito muito nisso. Meus irmãos, não é uma questão, porque nós sempre temos uma mentalidade bem sentimentalista em relação aos erros. Mas precisamos entender que muitos erros carregam em si consequências irremediáveis. Por isso, precisamos sempre tomar cuidado com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos. Podemos dizer, tem coisas que fazemos que não será perdoado de uma hora para outra. De uma hora para outra. Por isso, temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, porque tem escolhas que não serão remediadas tão facilmente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.